E sobre a guerra na Ucrânia, a gente vai conversar agora com o cientista político e pesquisador na Universidade de São Paulo, Vicente Haro. Professor, muito bom dia, obrigado por falar com a gente aqui no CNN Sábado. Bom dia, Marcela. Bom dia, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Vamos aproveitar esse gancho que a gente estava falando da China e falar também dessa ligação, né, desse contato com o presidente americano Joe Biden. Bom, pouco se falou, mas se falou mais ou menos o óbvio, né, professor, que é chegar a um consenso para a paz, mas não teve nenhum posicionamento por parte da China de que poderia moderar esse conflito de uma forma mais concreta. Sim, a posição da China ela é muito complexa, né? Porque faz alguns anos já que a China tem uma aproximação geopolítica muito grande com a Rússia, né? Antigamente a China tinha aquele posicionamento de evitar se envolver em questões políticas. E se a gente olha a votação no Conselho de Segurança da ONU envolvendo questões políticas, nos últimos anos a gente vê uma aproximação muito grande entre a China e a Rússia, né? Então, diversos vetos que a Rússia impôs ali a resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ali envolvendo questões do Oriente Médio, ali a guerra da Síria e mesmo outros conflitos, a Rússia vetou e a China, que não precisava ter vetado, mas fez questão como uma mensagem simbólica de que politicamente estava alinhada à Rússia, fez questão de vetar junto com a Rússia essas resoluções. Então, é um fato de que há uma aproximação geopolítica entre os dois países nos últimos anos. É uma aproximação política que não havia na Guerra Fria, apesar dos dois países serem socialistas no período da Guerra Fria, havia um conflito, havia uma série de divergências entre a Rússia, entre a União Soviética na época e a China. Então é algo novo essa aproximação dos últimos anos, né, dos últimos 15, 20 anos mais ou menos. Então a China é um ator fundamental nesse processo de negociação, seja pela sua aproximação com a Rússia, seja pelas suas relações com a Ucrânia também. A China tem uma diplomacia que há muitos anos defende a não agressão contra estados emergentes, a não agressão de potências contra estados emergentes e países do sul global. Então, a China ela tem sim um papel muito grande. O grande desafio é saber o quanto a China ela estaria disposta a sacrificar parte das suas relações econômicas pela Rússia, né? Ou seja, apesar de haver um interesse da China em se aproximar à Rússia para fazer uma pressão contra o Ocidente, ao mesmo tempo as relações econômicas da China com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, são muito maiores do que as relações econômicas com a Rússia. Então, tem um interesse pragmático, sim, geopolítico, em fazer uma pressão contra o Ocidente, mas ao mesmo tempo tem um interesse pragmático em manter as relações econômicas com o Ocidente, manter boas relações econômicas, principalmente com os Estados Unidos. Agora, basta saber, né, professor, quanto tempo, com o avançar aí da guerra, que a China vai conseguir ficar nesse meio do caminho, né? Sim, sim. E um elemento importante também é a questão que alguns analistas, antes de começar esse conflito, eles previam que poderia haver uma invasão coordenada da Rússia à Ucrânia e da China a Taiwan. Então, essa era uma expectativa que havia e que certamente deixaria o Ocidente numa posição muito vulnerável, né, em como coordenar uma ação coletiva contra duas potências dessa magnitude. Então, seria algo que teria dificultado muito uma reação do Ocidente. E isso não aconteceu, né? Essa invasão simultânea que era apontada por alguns não aconteceu. E, sem dúvida, essa ação coordenada do Ocidente, essa série de sanções contra a Rússia, não são uma mensagem apenas para a própria Rússia, são uma mensagem para a China também, na questão de se o governo chinês tentar tomar uma ação semelhante à da Rússia na questão de Taiwan. É interessante destacar também que há 2 meses atrás, o cenário de maior tensão geopolítica no planeta era o Mar do Sul da China, não era nem a questão da Ucrânia, o Mar do Sul da China, e esse conflito no leste europeu tirou o foco de tensão daquela região. Então, ao mesmo tempo, a China, se ela conseguir manter uma posição moderada, uma posição de negociação, ela vai poder melhorar as imagens dela, as relações dela com o próprio Ocidente, no sentido de sinalizar uma tentativa de diminuir as tensões geopolíticas com o Ocidente, né? Desde nos últimos anos, a gente vê uma crescente tensão geopolítica ali no Mar do Sul da China, e possivelmente com essa questão, dependendo do papel que a China vira a desenvolver agora, ela pode conseguir diminuir a tensão ali no Mar do Sul da China e mesmo melhorar um pouco as suas relações com o Ocidente. Então, esse conflito pode cair como uma luva para a diplomacia chinesa, no sentido de reforçar o papel da China
como uma mediadora de diminuir tensões que antes estavam muito fortes. E algumas votações no Conselho de Segurança recente, né, em que a China, apesar de não ter vetado posições a favor da Rússia, mas também se manteve neutra, né? Isso é uma sinalização uma sinalização para mim de que a China ela está preocupada com esse conflito, né? Ou seja, ela está mostrando para a Rússia assim, que ela está preocupada com as consequências políticas, com as consequências econômicas. A gente vê uma variação muito grande no preço das commodities internacionais, né? O petróleo é a principal commodity, que está variando muito, mas tem outras commodities que estão variando muito também. E isso, sem dúvida, gera uma preocupação para a economia chinesa, né? O quão longo será esse impacto dessa variação, né? Isso poderia afetar certamente a economia chinesa. Então, a China tem uma preocupação, sim, com as consequências políticas e econômicas internacionais que esse conflito pode gerar.